Shalom Aleichem, paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, a Claudio Yehudá. E hoje, né, como eu tinha prometido no sábado, no Shabat, final do Shabat, né, já estamos no domingo, então desejo a todo mundo Shavuot Tov, uma excelente semana para todo mundo, tá bom? Semana que começa hoje. Nesse vídeo eu vou falar sobre o modelo da Terra plana, ao qual eu creio que é o modelo que, assim como descreve a Sagrada Torá. A Torá, que é a palavra de Hakadosh Baruch Hu, ela diz que o Eterno criou tudo, né? E ele diz, e haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas de cima das águas que estão embaixo. Então eu creio num modelo de terra plana, fechado por um firmamento, por um domo, e esse domo separa as águas de cima das águas de baixo, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai falar basicamente a respeito disso. Por exemplo, eu gosto muito do Dr. Afonso de Vasconcelos, um geofísico que defende o modelo da Terra plana. Para quem não crê que a Terra é plana e diz que crê na palavra do Eterno, eu acho que você precisa considerar. Eu já fiz um vídeo lá no canal Claudio Yehudá, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês aqui em cima, onde eu mostro o que é a palavra do Eterno. Vários profetas, o próprio Yeshua, muitos diziam a palavra do Eterno. O que é a palavra do Eterno? A palavra do Eterno é a Torá, tá bom? Eu vou deixar aí o link para vocês em cima aí e também na descrição. Aproveita e se inscreva no canal para mais assuntos da Sagrada Escritura, Torá, do Taná e também da Brit Hadashah. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é lá na Sagrada Torá onde o Eterno descreveu a sua obra, a sua criação, assim como eu, a humanidade, a terra, as estrelas, o sol e a lua. Então nós temos lá, o Eterno diz, se haja uma separação, para que separe as águas de baixo das águas de cima, e a chamou de firmamento. Algumas versões está escrito firmamento, abóboda, e entre outros nomes. Mas lá em Bereshit, né, na Torá, está escrito firmamento. E ele disse, né, e haja um firmamento, e ele criou dois luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Eu vou fazer um vídeo somente sobre esses luminares. Eu já fiz um vídeo que eu comecei o estudo e não terminei, dizendo se a lua pode ter luz própria ou não. E no estudo eu deixei ainda aberto a cogitar a ideia da lua poder ter luz própria. E hoje, depois dos meus estudos, tanto experimentos, quanto na parte da palavra de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, a lua não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol, ela absorve a luz do sol. Isso aí não vamos entrar nesse detalhe nesse vídeo. Mas a lua, ela não tem luz própria, porque o Eterno diz, e haja dois luzeiros, no hebraico está luzeiros no meio do céu. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e as colocou na expansão do céu. É nesse detalhe que a gente vai pegar aqui agora. Nas Bíblias gregas e nas Bíblias comuns está escrito, e criou o Eterno os dois luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E as estrelas, está escrito assim em quase todas as Bíblias, e as estrelas. Porém, isso é um acréscimo. Isso é um acréscimo. Eu não estou falando porque eu acho, isso é história. Pesquisem aí a respeito de traduções. Existem algumas Bíblias, poucas Bíblias, que elas deixam um if embaixo de tudo que é acréscimo. E vocês vão encontrar que quando está lá, e as estrelas, há um if, há um grifado, um grife embaixo. Porque isso é um acréscimo. Não existe isso. O Eterno não disse, haja os luminares maior, né, os luzeiros maior e o menor, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e as estrelas é acréscimo. Porque os dois luzeiros é o sol e as estrelas. Ali não está mencionando a lua. A lua não foi mencionada ali na criação em Bereshit. Não adianta querer usar o que eu acho, o que eu quero pensar para defender a minha tese. É o que está lá, é o que está lá. Então a lua não é citada em Bereshit. Isso é fato. Por que a lua não é citada lá? Eu vou provar para vocês isso de uma forma que você mesmo pode observar. E disse o Eterno, e haja luzeiros,
dois luzeiros, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então eu pergunto para você, a lua governa a noite? Eu deixo para você pensar sobre isso. A lua governa a noite? A resposta será não. Agora, o sol governa o dia? Sim, a resposta será sim. Assim que o dia amanhece, você vê o sol, e assim que o sol vai embora, é noite. O sol se põe, é noite. O sol nasce, é dia. Agora eu pergunto para você, quais são as coisas que você pode observar assim que chega a noite? As estrelas. Sim, exatamente as estrelas. Existem muitas vezes que a lua está durante o dia e à noite ela nem aparece. Ou ela vai aparecer 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã. Eu pergunto a você todos os dias, assim que a noite, assim que escurece, assim que o sol se põe e chega a lua, e chega a noite, você vê a lua todas as noites? A resposta vai ser não, porque a lua não governa a noite. Quem governa a noite são as estrelas. Nós, Yehudim, nós comemoramos a noite assim que surgem 3 estrelas. É a prova que já é noite. Então assim que tem 3 estrelas no céu, é noite. Você pode observar isso com seus olhos. Eu vou deixar para vocês um experimento, você vai poder fazer a olho nu. Observe quando escurecer, olha para o céu, vai ter 1 estrela, 2 estrelas. Quando tiver 3 estrelas no céu visíveis, você vai ver que já vai estar escuro. Então é assim que nós comemoramos, por exemplo, o Shabat. Assim, na sexta-feira à noite, quando aparecem 3 estrelas no céu, já é escuro, já é Shabat. Então, as estrelas governam a noite. As estrelas estão durante toda a noite. E assim que as estrelas somem, já clareia e passa alguns minutos e o sol vai nascer. Então, o sol é a luzeiro maior que governa o dia, e a estrela é o luzeiro menor que governa a noite. E a gente vai ver por que eu estou dizendo isso a respeito do domo cair na Terra ou não. Eu creio então que a Terra é plana. O Eterno disse assim na Sagrada Torá, em Bereshit, que vocês conhecem como Gênesis. E disse o Eterno: haja o luzeiro maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e as colocou na expansão do céu. Como eu disse, é nesse pedacinho de trecho que nós vamos nos pegar. E as colocou na expansão do céu. Essa expansão é o firmamento. As estrelas, elas estão presas no firmamento. As estrelas estão presas no firmamento. Isso é fato. Então, por exemplo, o Dr. Afonso Vasconcelos, que eu gosto muito, ele está fazendo um excelente trabalho sobre a inversão de polos magnéticos, o qual eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas é o seguinte, segundo o modelo dele, o domo vai colapsar e vai cair. E quando o domo cair, vai descer muita água e tudo, mas isso não pode ser respaldado pelas escrituras. E o domo ele está descrito nas escrituras. Se o domo colapsar e cair, as estrelas vão cair na Terra, todas as estrelas. O próprio Afonso mostrou que, por exemplo, essa inversão de polo já aconteceu. Quando eu falo polo, pessoal, polo magnético. Não é polo físico, porque a Terra não é uma bola com polo norte e polo sul. A Terra ela é plana, circular, tá? Como descreve o profeta Isaías, na verdade, tá bom, Isaías, a Terra ela é circular. Também descrito no livro de Jó. Já fiz vídeo sobre isso e falei novamente com mais detalhes. Então, as estrelas estão no firmamento, como disse, e as colocou na expansão do céu. Então as estrelas estão na expansão do céu. E essa inversão de polo já aconteceu antes. Então, se aconteceu antes, as estrelas teriam que ter caído. E elas não caíram. E a maior prova que nós temos disso é que as estrelas estão nomeadas, por exemplo, há mais de 4.000 anos. Os maias, os astecas, os egípcios, todos já conheciam as estrelas há mais de 4.000 anos. Acredito que a última inversão de polos foi há mais ou menos 2.000 e poucos anos. E as civilizações muito antigas, os sumérios, por exemplo, se eu não me engano, foram os sumérios que nomearam as estrelas, as constelações. Há mais de 5.000 anos é conhecido as estrelas e as constelações. E se o domo tivesse colapsado, elas teriam caído. Aí antes que alguém pense, mas existem camadas do domo. Isso não é escrito nas escrituras. E disse, haja um firmamento.
Não disse e haja firmamentos. Não podemos colocar plural onde não existe, para querer adaptar ao meu pensamento. Eu não posso fazer isso. E disse Elohim, e disse, a palavra do Eterno disse, e disse Elohim, e haja um firmamento, e haja um firmamento no meio dos céus, e separe as águas debaixo das águas de cima. Enquanto eu vou falando, eu vou ter deixado aí para vocês imagens, para vocês entenderem o que eu falo. Ó, eu creio no modelo da terra plana, com o domo, em volta é pura água, porque o Eterno diz que da água tudo saiu. E o domo separou as águas de cima, então estamos dentro do oceano primordial. Primeiro ponto, então. Se o domo tivesse caído, o firmamento caído, as estrelas cairiam na terra. Segundo, temos relatado em Bereshit sobre o dilúvio, 40 dias e 40 noites de dilúvio. Ok? E o Enoque, eu estou até com o livro de Enoque, que eu estava lendo o livro de Enoque. Livro maravilhoso, muito bom livro. Excelente livro. Todo mundo tem que ler Enoque. Uma obrigação você ler. Descreve que a terra mais do que plana, planíssima da Silva. Né? Enoque, e também é nos falado em Bereshit, que no dilúvio o Eterno abriu as comportas do céu. Essas comportas do céu, elas são o domo. O domo, ele existe com portas, né? Portas lá. Enoque fala muito sobre esses portais. E é o seguinte. Enoque fala, e também é descrito em Bereshit, que abriram-se as comportas do céu e desceu muita água. Então, se o domo colapsar, o domo, lembre, estamos em pura água, como se fosse um aquário. Vou até deixar a imagem para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Se o domo cair, toda a água que está separando nós vai descer tudo. No dilúvio, por exemplo, se o Eterno tivesse tirado o firmamento, a água desceria com tudo e inundava tudo, não sobra nada. Por quê? Porque a terra voltaria a estar em volta da água. E não foi isso que aconteceu. Ele abriu as comportas, desceu um tanto de água, encheu a terra. Né? E por que essa água ficou parada? Se fosse, não tem nada esférico aqui, mas se a terra fosse uma bola, por exemplo, eu tenho esse copinho aqui que não é redondo. Isso aqui vai dar perfeitamente, olha. Isso aqui vai servir perfeitamente. De Kinder Ovo. Se a Terra fosse esférica, que alguns acreditam que ela é meio geóide, né? Se ela fosse assim, não teria como a água ficar em volta dela e não espalhar para os lados. Isso não existe, essa teoria maluca. Já a Terra, ela é plana, né? Mais ou menos aqui, ó. Um copinho de iogurte. Como ela é plana e ela é formada por um domo, esse domo ele está nas bordas, nos confins da Terra. Então ele conteve a água e assim ela encheu. É muito fácil de imaginar. Você imaginar um negócio de bolo e você enche ele de água. As laterais vai manter aquela água ali dentro. Isso é muito plausível, explicável em uma terra plana, fechada por um firmamento, e impossível de ser entendida isso no modelo global, né? No modelo de um globo. Então, se as comportas do céu tivessem desmanchado, tirasse todo o firmamento, inundaria toda a terra e não existiria mais terra. Porque não ia sobrar Noé, não ia sobrar os animais, não ia sobrar nada, ia acabar tudo. Então, se o domo cair e colapsar, vai cair tudo. E se alguns dizem, mas vai cair só o topo do domo, vai descer muita água. Não é nem questão de descer muita água, em dias, em um estralar de dedos, eu vou dar 1 hora no máximo, acabaria toda a vida na Terra, não sobraria nada, em nenhuma geração passada. Então é impossível o domo colapsar e cair. Então, por esse motivo, de acordo com as Sagradas Escrituras, que é quem para mim está acima da ciência, acima de tudo, a Sagrada Torá, o firmamento não pode cair, e ele nunca caiu. Temos no livro de Resgalos, conhecido como Revelações ou Apocalipse, que haverá um grande terremoto que abalará até os pilares do céu. O céu, creio eu, tá? Isso é uma questão escatológica bíblica, tem um firmamento, há águas acima do firmamento, e acima dessas águas, lá em cima, está a Jerusalém, que irá descer do Shammai, né, dos céus. Esse terremoto vai tremer as bases do firmamento, que vai tremer até lá em cima no céu. Para você ver como que o domo ele está sustentando toda essa água. Então, o vídeo está com 15 minutos, eu vou encerrar o vídeo. Eu tive falado tudo isso para vocês entenderem. E disso o Eterno haja os braseiros maior para o dia, o menor para a noite, e as colocou na expansão do céu. Então as estrelas estão fixas na expansão, no firmamento. Se o firmamento tivesse caído,
um pedacinho dele que sequer, a estrela Polaris, que fica no centro da Terra, no centro magnético da Terra, ela não estaria lá, porque ela está bem no centro. E ela está lá há mais de 5.000 anos. Desde a fundação da Terra. E se o domo caísse, toda a água que está lá em cima do oceano primordial iria inundar toda a Terra. Então não tem como. Creio na inversão de polos magnéticos. Coisas terríveis irão acontecer. O próximo vídeo que eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o plasma está caindo já no domo. E irei falar sobre isso aí. A gente vai ver se existe alguma prova disso ou não, mas vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo é isso aqui, só para mostrar para vocês que, segundo as escrituras, é impossível dizer que o domo caiu ou que o domo vai cair, e não tem como você sustentar o domo pela ciência negando a palavra. Então, fiquem tranquilos que o domo não vai cair sobre a sua cabeça. Isso aí essa hipótese está desconsiderada, descartada, tá bom? Mas não pense você que será bom. Será terrível a inversão de polos. Irá mudar com certeza a vida como nós a conhecemos. A vida como nós conhecemos não será mais a mesma. E dias terríveis vêm para nós. Meus amigos e minhas amigas, meus arris e arraiotes, irmãos e irmãs que moram na beira da praia, cidades praianas, comecem a planejar uma mudança urgente, porque o dia vem e o dia é já. Então, fiquem todos na Shalom, uma Shavua Tov a todos. Sábado à noite o vídeo está sendo postado, que já é domingo, tá bom? O domingo já começou agora à noite, então fiquem todos na Shalom, que o Ruach Kadosh seja sobre a sua vida, que essa semana comece, seja a semana da sua vitória, assim como da minha e de todos nós, que o eterno Elohim de Israel venha abençoar a Israel, as nações e todos aqueles que são seus filhos e cumpra os seus mitzvot. Se você tiver interesse por mais assuntos das Escrituras, se inscreva no canal Cláudio Yehudá, o link vai estar na descrição, e vamos nessa aí enquanto o eterno permitir. Shalom, shalom, até a próxima.